histórico da Bíblia. Quem estava aqui ontem, na hora que eu falo quarto livro histórico, sabe qual é. Isso é fruto da palavra, livro histórico da Bíblia Sagrada. Quarto tem alguém aí? De uma dessas publicações, estou dizendo o profeta Samuel, versículo 16. Aleluia. Eu sinto a presença do Senhor do lugar. Deus tem um marco seguro da noite. Eu penso que você não vai ter que ir da mesma maneira. Sair de frente, porque Deus está aqui neste lugar. Você não veio somente, você foi convidado. A presença do Eterno te atraiu e te trouxe aqui. 1 Samuel capítulo de número 16, a partir do versículo de número 4. Quero também estar comentando o nosso pastor Wagner no Brasil, precisamente no estado do Paraná. Que Deus abençoe meu nome e tua vida de maneira toda especial. Quero cumprimentar também a minha mãe, desde já deixo os parabéns na noite de ontem, no dia de ontem, completou-se mais um. Que Deus foi essa recebida, meu Pai, estamos aqui, somos frutos da oração dela, possa assim a tua vida de maneira toda especial. Alguns também ali, precisamente deixei de freio, que Deus abençoe, meu amigo em Pará de Minas, presbítero da casa do Senhor, que Deus abençoe a sua vida de maneira especial. Meu abraço em nome do meu amigo Franks, na Flórida, nos Estados Unidos. Que Deus possa abençoar a tua vida de maneira toda especial. Vamos a palavra mais, irmãos internautas, não saia eu tenho uma palavra da tua vida e fique até o final e compartilhe essa mensagem para vidas. Seja alcançado. Meu amigo Ainaldo, exatamente em Bruxelas, abençoa a vida. Vamos à palavra do Senhor. O livro que escreveu Samuel, a partir do versículo. Samuel dito: os anciões da cidade saíram dele, tremendo e Samuel vinha oferecer ao Senhor. Consagre-se e venha comigo ao sacrifício. Ele consagrou Jessé e o para o sacrifício. Aconteceu que quando ele viu esse anjo do Senhor dito. Porém, disse Samuel, para sua aparência, nem para a sua cura, porque eu rejeitei. Porque eu não vejo como um ser humano, o Senhor como humano, o homem, o forte também, o Senhor vê o coração, ouviu. Então, o Senhor esta noite, exaltando o nome do Senhor. Queria chamar esta noite, queria te pedir para você me aguentar, me ouvir, precisamente de 35 a 40 minutos, estender. Prometo não ser cansativo, nem enfadonho, mas queria que você iniciasse a palavra do Senhor, a palavra do pastor Eliel, e já sofri de mão um pouquinho, para que assim nós possamos adentrar na palavra do Senhor, pois temos certeza que Deus fará conosco por intermédio desta palavra. Queridos, o texto que lemos é um livro bem conhecido e também a história que o escritor narra é conhecido de todos.
mas nós queremos ministrar a palavra de Deus direcionada pelo Espírito Santo na noite deste dia, para trazer para o nosso conhecimento algo que está em passado, e às vezes nós lemos a palavra e visamos tão somente chamado de pequeno, por dizer assim, e sido ignorado também familiarmente por nome de Davi, focamos, mas queremos abrir verdade está escondida, ou não posso dizer a palavra escondida, mas está na nossa, diante dos nossos olhos. Mas às vezes a nossa interpretação e a maneira de nós interpretar o que queremos transmitir para nós passamos despercebido. E para nós entendermos um pouquinho o porquê que Deus teve pressa para executar e também para ungir há precisamente 40 anos. E para esse tempo transitório que o povo estava atravessando, e o povo de Israel, a situação caótica e crítica que Israel estava enfrentando no momento, sendo governado, sendo julgado, sendo reinado por um homem por nome de Saul. E para nós entender a pressa de Deus em o coração dele, nós precisamos entender um pouquinho o livro do primeiro Samuel para entender. E se nós retrocedermos um pouquinho, e nesse capítulo nós vamos ver que ela repete no início, já nós falamos, quando Deus olha para o profeta, e Deus faz assim 2 vezes, e olha para o profeta e fala assim: eu rejeitei, eu não quero mais, isso não agrada mais, eu não estou nesse negócio. E a coisa é quando Deus olha para as ações de homem, para assim, essa maneira de viver uma escondida, eu não continuo mais vivendo este modelo, este patamar de que vou vivendo, porque me rejeitou e eu não aceito isso. E o profeta Samuel, sendo que também é fruto de um milagre, uma mulher por nome de Ana faz um voto a Deus, Deus sem meida da situação que Israel está vivendo. Deus aproveita no momento caótico que alguém que está à frente dizendo pastor, ou dizendo líder, ou dizendo sacerdote, havia deixado a obra de Deus rachadamente, havia deixado os filhos. E aqui nós vamos adentrar um pouquinho. Eu já queria intitular esta mensagem nesta pequena introdução, e o título que eu quero trazer para a mensagem é chamado ou indicação. E fica a pergunta, o título da mensagem fica como pergunta: chamado ou indicação? Será que o ministério que está delegado sob a responsabilidade, ele está na ação, ele está porque foi por alguém, não é realmente? Eu descobri, pastor, no andar da mensagem da palavra do Senhor, você vai perceber se alguém é chamado à verdade, se alguém foi escolhido por Deus, se alguém está no patamar por indicação. Saiba que todas as vezes que o homem tenta tocar alguém por interesse próprio, por indicação própria, o povo, porque o povo não se escolher. E Deus, uma certa feita, olha para um homem chamado Salomão e fala assim: Salomão, o coração do homem é enganoso, o coração do homem faz planos. A resposta certa precisa vir caminhar. E o povo vive caos. E o povo questiona para Samuel milagres. E o povo chega para Samuel e não tem como entrar na mensagem sem antes eu introduzir o contexto. Costumo dizer muito bem e frisar que texto sem contexto, ele acaba sendo pretexto. Toda pessoa que quer pegar uma doutrina fútil por aí, toda pessoa que quer
viés de pensamento, a sua maneira de pensar. Toda pessoa que convencer alguém que o que ele está fazendo é errado, ele pega um texto isolado da Bíblia, falando da Bíblia, da produção, ele pega um texto isolado e em cima daquele texto ele monta a sua tese, mas a palavra do Senhor em hebreu é escrever, ela vai dizer alma do Espírito, e ela faz que não é por alguma culpa, e a palavra do Senhor não vai toda, não vai vida. O velho rei para nós não queremos aceitamos nós não vai atrair, mas é negócio que Jesus é a verdade, que Jesus é a palavra e que ele cobra do pecado. De ser aquilo que os nossos olhos veem diferente com o contexto as ações vizinhas, o reino dela e todos os reis, nós temos para dele e nós não temos. Deus verdadeiro, se fala o céu, você vai entrar. Ele não aceita. Mas Israel fala se nós temos que nós temos que fluir constantemente a palavra chama. É por isso que Deus olha assim, cheio de convicção. Eu achei alguém que vai executar, que vai fazer a minha vontade. Não chega para não quer mais você, rapaz.
Você só faz coisas da vida. E é por isso que nos tempos atuais do século XX está muito evoluído e muito cheio esquecido. Tem analisado as coisas passadas e as suas práticas da igreja primitiva e de quando éramos crianças. Tudo estava analisado. Talvez o culto de hoje pudesse ser titulado como culto de doutrina ou como culto de ensino da palavra. E é isso que a igreja está precisando nesta última hora. É de uma palavra sadia, é de uma palavra que transformação. Se a palavra que eu prego, que a palavra ministro, ela não está dentro de mim, ela não constranger dentro de mim, tem alguma coisa errada. Mas a palavra ela vem para causar constrangimento. Mudou tudo. Até o palavreado está mudado hoje em dia. Aleluia, Deus. Aleluia. Falei esse culto de ensino, mas vou falar no culto de domingo, culto de missão. Aleluia. Foi falado aqui ontem. Temos que criar um ritmo aí para atrair a juventude. Temos que mudar o linguajar. Você não fala mais que você é crente, você fala que você é gospel. A moda do momento é dizer eu sou um gospel. A moda do momento não é dizer hino, é dizer música. Está tudo mudado, mas o céu não mudou. A palavra da verdade, ela continua sendo a mesma. A palavra que transforma continua sendo a mesma. O Deus continua sendo o mesmo e está tudo mudado. Está tudo banalizado. Mas o Espírito Santo está gemendo. Mas a igreja verdadeira que vai subir, ela está olhando por céu e dizendo: Maranata, Maranata, Maranata. Amém, Senhor Jesus. Estão tirando o Deus do centro. E que andarão na cai. E quando a coisa começa errada, tem coragem do Senhor dizer onde Deus está. Meu Deus. E Deus vira para você e fala assim: eu estou no mesmo lugar de sempre, eu não mudei porque eu sou imutável. Amém. A solução da igreja é a ação. Judicial do meio da igreja. O pastor fala que não vai ter culto de ensino, não vai ter culto de pregação, vai ser de sexta, de sábado, de oração. Aleluia. E quando Deus do centro, e quando as coisas estão erradas, pergunta onde Deus está. E dizendo, eu mesmo sei. Quando as coisas da tendência e o povo chega para Samuel
quem diz por aí que a Bíblia precisa ser atualizada? Porque ele não quer que a verdade constante ele, que a vida e Deus vai, Samuel vai questionar a Deus. Samuel chega e pergunta para Deus: se fosse nos dias de hoje, o líder chegava e falava: Senhor, eu fui rejeitado, eu não tenho mais igreja para pastorear, eu não tenho mais o povo para pastorear, o povo me rejeitou. O chamado de Samuel tranquiliza de Samuel. E Deus fala assim: Samuel, ouve o povo não rejeitou você, o povo rejeitou a mim. Fui eu que te levantei, fui eu que te constituí. Aleluia. Mas o povo está achando que é muito a vontade do povo. Meu Deus. Obedece à vontade do povo, Samuel. Irmãos, Deus é respeitoso. Não pensa que se você insistir naquilo que o teu coração deseja, por mais que Deus fale não, que Ele não vai te dar, Ele vai te dar. Deus é respeitoso e Deus respeita as suas decisões. Só que você tem que ter consciência e tem que pensar: será que tu tens estrutura para passar, para sofrer, para arcar com a consequência da tua própria vontade? A Bíblia vai dizer que tudo aquilo que o homem plantar, a lei da semeadura, isso ele vai colher. E as minhas sementes, ela tem frutos para eu colher. E tem gente querendo plantar feijão e colher milho. Tem gente querendo plantar arroz e colher feijão, não funciona. Tem gente querendo plantar tempestade e colher bonança. Tem obreiro querendo plantar rebeldia e colher Deus na vida dele. Não existe. Deus não quebra protocolo. Deus é Deus de decência e de ordem. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Maravilha, Pai. E Deus tranquiliza. E a palavra de Deus vem e tranquiliza o coração de Samuel. Samuel chama o povo e o povo vai lá pela aparência, que o coração é enganoso, escolhe um homem. O texto diz que da cintura para cima o camarada sobressaía da beleza em tudo falando. Não tinha ninguém como Saul. O texto diz que Saul era tão belo, homem de postura, bem vestido, preparado para a guerra. Ei, jovem que quer casar, cuidado, não olhe para a aparência. Aleluia, Deus. Meu Deus. Desperta aí, Jesus. Vai para o joelho. Aleluia. Está atravessado, já experimentou orar? Antigamente era assim, surgiu um problema no meio da igreja, como eu disse no início, vamos orar. Eu lembro muito bem do testemunho do pastor. Abaixa mais o fundo para mim, por favor, por gentileza. Um pastor contando um testemunho, dizendo que um certo dia ele saiu da igreja, desviou, abandonou a tua fé, se perdeu na Grande São Paulo. E aí alguém encontrou ele e levou para criar. Só que essa mulher que encontrou ele e levou para criar ele era uma macumbeira. Ele foi criado pela uma macumbeira depois dos seus 13 anos de idade. E chegou um patamar da vida que ele conseguiu chegar no grau mais alto de fazer pacto com os demônios. E chegou uma hora dele voltar para os pés de Cristo. E quando ele estava no fundo do poço, parado num lugar que nem ele sabia onde ele estava, chega alguém, bate na porta do carro e fala assim: você está indo para onde? Eu não tenho lugar para ir. E ele falou: vou te passar o endereço dessa igreja aqui. Deu o endereço da igreja. E falou lá, estava marcando o dia do culto. E quando foi no dia do culto, ele estava lá na igreja. Passou 30 dias, ele estava lá na igreja. E quando ele chegou na porta da igreja, veio o irmão olhar para ele, uma criança olhou para ele e falou assim: olha, tem 30 dias que a igreja está orando para Deus salvar um macumbeiro. E Deus me revela que esse macumbeiro é o Senhor.
e dá continuidade ao seu ministério. Irmãos, se a oração não resolver na tua vida, nada mais resolve. Eita! Aleluia, Deus. Se a oração não resolver na tua casa, nada mais resolve. Meu Deus! Oh, Espírito Santo. Permita-me abrir um parêntese aqui. Aleluia, Deus. Celestial. Porque antes havia mais paz nos relacionamentos e nas famílias. Adoe, eu vou falar. Porque eu levantava de manhã, sentava na mesa antes de tomar o café, vamos ler um versículo e vamos fazer oração. Aleluia! Sentava na mesa para almoçar, antes de alguém comer, vamos orar e vamos agradecer. Eita, glória! Sentava de noite para jantar, antes de jantar, vamos agradecer pelo alimento. Obrigado! Vamos deitar, antes de deitar, vamos bater o joelho no chão e vamos orar. Bendito seja Deus. Tiraram Deus do centro da família e está querendo que a coisa vai bem. Meu Deus! É marido contra esposa contra marido, pai contra filho, filho contra pai. Pastor, mas está na Bíblia, mas não na igreja. Aleluia, Deus. O problema é que a igreja está querendo pegar o cumprimento da profecia e vai brincar dela. Isso aqui é para o Egito, é para o mundo, não para a igreja. Você é noiva santa, povo eleito de Deus. Tiraram Deus do centro das igrejas. Tiraram Deus do centro das famílias. Meu Deus! E quando a coisa aperta, pergunta onde está Deus? No mesmo lugar. Lembra quando Jesus recebe a mensagem que Lázaro, seu amigo, está enfermo? O que o texto diz? Lá, só lê a Bíblia. E quando Jesus recebe a mensagem, o texto diz que ele permanece mais 4 dias no mesmo lugar. Depois de 4 dias que Jesus vai, mas Jesus continua no mesmo lugar. Deus continua no mesmo lugar. Nele não há sombra de variação. E o povo escolhe Saul. E o texto diz que Saul reina 40 anos, a Bíblia diz. Depois entra no capítulo 16, aqui eu entro no versículo, no texto em que lemos. Deus olha para Samuel no versículo 1 do capítulo 16 e fala assim: Samuel, até quando tu terás dó de Saul? Versículo 1, havendo eu rejeitado Saul, até quando tu terás dó desse camarada, rapaz? Eu já rejeitei o cara, moço. Tem misericórdia da vida dele. Deixa eu abrir um parênteses para isso aqui, para aplicar isso aqui na nossa vida. O que o senhor quer dizer, pastor? Eu quero dizer que Deus não pula, Deus não quebra protocolo. Deus é organizado naquilo que Ele faz. Tem alguém querendo pular, tem obreiros de maneira geral querendo pular de presbítero para evangelista, passando por cima do pastor. Tem obreiros querendo pular, querendo passar por cima do pastor. Se você não estiver debaixo da bênção pastoral, da liderança que Deus colocou sobre a tua vida, você não vai muito longe. Aleluia, glória a Deus, meu Deus. Sabe por que tem tantas igrejas por aí abertas? Frutos de rebeldia, de rebelião. Por quê? Não está disposto a obedecer a palavra do Senhor. Paulo vai dizer, o Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes, e ele vai dizer assim, ó, nos últimos dias amontoarão para si líderes conforme as suas próprias vontades, os seus próprios desejos. Meu Deus. A palavra da verdade causarão comichão nos ouvidos, e eles ignorarão, juntando para si mentiras, acreditando em fábulas. Aí quando a palavra vem de encontro a mim, eu aceito que a palavra não é o que o pastor está dizendo, que a palavra está mandando eu me consertar. Eu não
não reconheço que todo aquele que está no meio que ele reconhece. Deus tem misericórdia dele. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Lembra de Ezequias? Agora de pegar a Bíblia. O profeta entra na Bíblia, entra no reinado e fala assim: Ezequias, põe tua casa em ordem, rapaz. Deus manda te dizer que você põe a casa em ordem porque você vai morrer e não vai viver não. O rei vira para o canto da parede e começa a chorar. Antes de sair, começa a orar. Eu disse aqui no início, se a oração não resolver nada, mais resolve. Antes de Isaías sair do pátio do palácio, a voz de Deus chega para Isaías e fala: ei, volta lá e diz para ele que eu acrescentei mais 15 anos de vida. Por quê? Teve oração. Deus acrescentou ao homem mais 15 anos. Só que a geração que nós vivemos atual, ela não quer ter compromisso com a palavra. Ela quer ter os benefícios da palavra, mas ela não quer viver a palavra. Ela quer que Deus faz, mas ela não quer entrar nos parâmetros que a palavra diz. A vida com Cristo é uma vida de renúncia. Eu posso fazer tudo? Pode. A Bíblia fala? Fala. Tudo é lícito. Eu posso mentir? Pode mentir. Posso pecar? Pode. Pode fazer tudo. E o que é que eu não vou poder? É só ouvir o toque da trombeta quando ela soar. O que mais? Eu fazendo tudo isso, onde eu vou estar perante o tribunal? Oh, sem dúvida. É lá mesmo que você vai estar. Certo ou errado? Certo ou errado. Ué, que negócio é esse? Eu vou ver Jesus? Vai. Vou contemplar ele? Vou, vai. Mas e a vida de pecado? Não tem problema, você vai ver do mesmo jeito. Isso aí é real. Eu disse que seria mais um estudo do que uma pregação. Aleluia. Você vivendo errado ou você vivendo certo, você vai encontrar e você vai ver. Porém, tem uma condição aqui. Paulo vai descrever em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 53, que os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Condição, morrer em Cristo. Depois, outra condição, nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados para encontrar com Ele no ar, nos ares, e seremos assim como Ele é. Glória a Deus. Período transitório de tribulação na terra. A igreja nas bodas do Cordeiro, quem é salvo, e a igreja, o mundo no caos, a terra no caos. Depois, quem não quis deixar o pecado e viver de qualquer jeito, aí ele vem. Aí a Bíblia diz que todo olho verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Eu creio. Aí vai estar todo mundo lá. E qual é a diferença? É que ele vai chamar teu nome também. Então não tem diferença. Ele vai chamar o nome do pastor que pregou. Vai. E deixa eu te falar que naquele dia vai ter muito pastor ali. Vai. Vai ter muito presbítero ali? Vai. Vai ter muito evangelista ali? Vai. Vai ter muito diácono ali? Vai também. E ele vai chamar nome por nome. Só que para a igreja que já está na bodas do Cordeiro, já foi recompensada, já participou do banquete nupcial. Aleluia. Mas quem viveu de qualquer maneira, ele vai olhar e dizer assim: apartai de mim, maldito, porque não vos conheço. Só aí? Não é só aí não. Ide! Para onde? Para o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos. Isso é a Bíblia que diz, não é pastor Liel. Aleluia. Agora para quem está salvo vai ouvir: vinde benditos do meu Pai, possuem por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Pode viver de qualquer jeito? Pode. Mas tem que ser crente verdadeiro para ouvir o toque da trombeta. E quando o povo escolhe Saul, que Saul reina, que Deus fala: chegou agora. Eu já rejeitei, eu agora risquei. E olha para Samuel, e Samuel, ele falou para Samuel, desce agora, vai agora, rapaz. Aleluia. Eu preciso colocar alguém conforme a minha vontade, mas antes de eu colocar, eu preciso de você exercer aquilo que eu te chamei. Eu preciso de você exercer o sacerdócio e a função na qual você ainda está exercendo. Eu preciso que você vá lá e unge
alguém que está lá na casa de Jessé. E o camarada, ele não estava nem lá na casa de Jessé. O camarada estava escondido no mato. Meu Deus, tu és fiel. O camarada não queria aparecer, não. O camarada vivia isolado de todos, fugindo de tudo e de todos. O cara só conhecia ovelha. E quando o profeta descia naquela época, ele descia com a sentença da parte de Deus para ser aplicada. Está na Bíblia, também está do texto que lemos. Os anciões foi até o profeta e fala assim: profeta, é de paz a tua vinda até aqui? Porque todas as vezes que um profeta vem, ele vem com a sentença da parte de Deus para executar alguma coisa. Porque naquela época era Deus falando com o povo por intermédio dos profetas. Antes da época dos juízes, Deus conversava com o povo. O anjo do Senhor, que é a pessoa de Jesus, aparecia. Lembra de Gideão? E o anjo do Senhor apareceu a Gideão malhando trigo no lagar de prensar uvas. E olhou para ele e disse: varão valoroso, o Senhor é contigo. Aqui a pessoa de Jesus aparecendo. Só que depois que vem a época dos juízes, os livros históricos, aí Deus passa a comunicar com o povo por intermédio dos profetas. E quando o profeta descia para fazer a vontade de Deus. E hoje? Tem profeta? Tem. Tem alguns profetas de hoje que querem fazer a vontade do homem. Pega ele. Alguns profetas de hoje vão pregar na igreja. E eu recebi uma ligação conversando com alguém essa semana. E ele virou para mim e falou assim: ainda bem que está sendo transmitido. E ele virou para mim e falou assim: lá na minha igreja o pregador foi convidado para pregar, e antes dele pregar, o pastor da igreja chegou para ele e falou assim: cadê seu esboço da mensagem? Eu não tenho esboço, não. Não, você tem que me mostrar o esboço, que eu preciso saber o que você vai falar com a igreja. Aqui não pode falar qualquer coisa. Ô camarada, a igreja é sua, de Cristo. Você está pastoreando é para o homem ou é para Deus? Se a igreja é de Cristo, fala é o que Cristo quer. Se a igreja é de Deus, vai falar é o que Deus quer falar com a igreja. A igreja não é do pastor. A igreja não tem escritura em nome de pastor nenhum. Devo respeitar o pastor? Deve respeitar, reverenciar e honrar. Mas quando Deus quer falar, tem pessoas que falam assim: ô pastor, Deus me falou alguma coisa aqui, eu posso falar com a igreja? Deus mandou falar alguma coisa com a igreja? Se foi Deus que mandou meu filho à igreja dele, foi ele que morreu na cruz pela igreja. Ele manda na igreja do jeito que ele quer. Se foi Deus que mandou, ele não pede permissão ao pastor para falar com a igreja, não, porque a igreja é dele. Aleluia. Deus tremendo. Mas quando tira Deus do centro da igreja, aí o homem quer fazer a vontade dele, aí a coisa desanda. Aí o mercenarismo entra em primeiro lugar. As prioridades terrenas, carnais e os desejos entram em primeiro lugar. É por isso que há muita decadência ministerial, falando nos dias atuais em que vivemos. Por quê? A vontade do homem às vezes está em primeiro lugar, está em primeiro plano. E quando Samuel desce até a casa, e o texto fala assim, ó: e olhando Samuel, Eliabe era formoso, era alto, tinha até aparência, e Samuel fala assim: ei, é esse. E Deus fala assim: Samuel, como o brasileiro diz, te aquieta, rapaz, sossega, eu não vejo o que você está vendo, não. Eu vejo o que eu vejo no coração. Você vê o que está perante os seus olhos, mas eu vou mais além. E o texto diz que passa-se 7 filhos e ele não vê. E Samuel faz uma pergunta e fala assim: Deus, o Senhor enganou. Dura coisa Deus enganar naquilo que ele chama. E ele faz uma pergunta: acabou os filhos, acabou os seus mancebos? E Jessé fala assim: não, tem mais um. Só que esse é um improvável. Aleluia. Você veio aqui na minha casa para ungir um rei. O de melhor aparência já apareceu, e foi o primeiro que eu te apresentei, e você não quis ungir ele. Rapaz, esse camarada que está lá no campo, não é ele não, é impossível.
Ele não vai ocupar o trono, ele não vai sentar no trono. Não tem condição, ele só sabe cuidar de ovelhas. Ele não sabe falar idiomas, ele não sabe falar inglês, ele não sabe falar espanhol, ele não sabe falar o hebraico, ele não sabe falar nada, moço, ele só sabe tocar ovelha. Mas ele sabe o que Deus precisa que ele sabe. Ele sabe manusear bem a palavra. O que atrai ovelha, o que segura ovelha é pasto. E ele tem a palavra, ele tem o pasto real que as ovelhas precisam alimentar. Traz o menino que nós não vamos sentar na mesa enquanto eu não chegar não. Quando Davi entra, imagina o cenário agora, todo mundo sentado. Imagina agora Samuel chegando para Jessé, no particular, falando assim: Jessé, nós vamos precisar dar uma pausa aqui na refeição, porque não vi ninguém aqui ainda, rapaz. E eu preciso conhecer essa outra pessoa, esse outro filho. Eu preciso ver. Porque até agora, olha, se fosse um outro, tinha ungido na primeira. Não, Deus enganou, só tem aqui 7. O que tem mais aparência de rei é esse aqui. Mas Samuel resolve obedecer à voz de Deus. Samuel desceu para executar a vontade de Deus, e a vontade de Deus foi executada. E ele manda buscar. Queria convidar a levita Larissa para estar adorando a Deus. Eu te convido a te colocar de pé nesta noite. Aleluia a Deus. Mais fiel, aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Santo Deus de Israel. Deus não olha como vê o homem. Aleluia. Nessa última hora tem se levantado Aleluia. Muitas pessoas. Deus tremendo, Deus de glória. Aleluia. Oh, glória. Achando que é chamado, achando que consegue. Meu Deus. Oh, Tem alguns aqui Deus. ocupados patamares, as cadeiras de pastores, às vezes porque é filho de pastor, é neto de pastor. E Deus está dizendo: eu não estou nesse negócio, está ferindo a minha igreja. Aleluia. Oh, Tem glória. alguns sendo indicados nesta última hora por consideração, por um cargo carnal e terreno que ocupa. Tem ferido a igreja, tem batido na igreja, tem colocado a igreja para gemer, porque está lá por indicação. É a noiva do Cordeiro, ela precisa seguir as diretrizes do céu. Aleluia. Chamado não é indicação, chamado é vocação. Tem muitos nesta última hora que hão de pagar o grande preço porque está ocupando o lugar errado. Meu Deus. Alguém colocou para colocar no credencial de pastor, quando na verdade não tem chamado de pastor. Alguém colocou para exercer o cargo de evangelista, quando na verdade ele foi chamado só para servir na porta. Alguém colocou para ocupar o cargo do presbitério, quando na verdade foi chamado para servir só no diaconato. Ei! A noiva do Senhor, ela precisa seguir as diretrizes de Deus. Aleluia. É Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Os papéis estão trocados. Oh, Espírito Santo, aleluia. Estão achando que é Deus que tem que fazer como Ele quer. Aleluia, aleluia. E ao meu ver, parece que a situação fugiu do controle. Não foi que saiu do controle de Deus. Foi eu que tirei da mão de Deus a situação. Aleluia. Fecha o teu olho nessa noite. Pode subir aqui, minha filha.